tempo de adoração ao teu santo nome. E nós nos alegramos, ó Deus, porque nós temos a certeza, Pai, de que o Senhor recebe, Deus, o cântico de cada irmão, o louvor de cada irmão. E que o Senhor nos abençoe mais uma vez através da tua palavra. Que nós possamos desfrutar, Senhor Deus, da tua palavra, do teu alimento espiritual nesta noite. Que teu Santo Espírito tome a direção de tudo, seja da ministração, seja dos nossos corações, seja das atitudes que nós iremos tomar, Senhor, após sermos ministrados por tua palavra. Assim te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Versículo 11. E diz o texto sagrado: e ela fez um voto e disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. 15. E Ana respondeu e disse: não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso, não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Amém? Que Deus nos direcione na ministração da tua palavra. Tema da nossa reflexão: restaurando o gerar. Imagine a decepção, e eu já passei por isso, de você plantar árvores frutíferas com o objetivo de usufruir dos frutos a serem produzidos, e essa árvore só deu folhas. Não deu mais nada durante o tempo da existência dela, só deu folhas, havendo até necessidade de ser cortada. Nós, da mesma forma, nós, eu, você, a igreja do Senhor, nós somos chamados para frutificarmos. Nós somos chamados para gerar frutos. E isso não é algo opcional para as nossas vidas, não. Isso é algo esperado, isso é algo desejado por Deus. E muitos na igreja do Senhor têm vivido essa realidade de não gerar, não produzir, e muitas vezes só possuem folhas de aparência, não frutificam. Eu fui buscar o sentido do gerar, que é praticamente a mesma coisa do frutificar.
a palavra gerar no hebraico, ela aproxima do sentido da palavra ventre. É no ventre onde a formação, ventre é lugar de formação, ventre é lugar de desenvolvimento. Isso tanto do ponto de vista biológico, como também metaforicamente, como também do ponto de vista espiritual. Nós podemos aprender que nós somos chamados de Deus, somos chamados para gerar e nós devemos produzir para o Senhor. O ventre, nós somos ventres do Senhor. Não sei se vocês já olharam para essa perspectiva. Deus quer que a gente produza. É por isso que não é opcional. É algo desejado por Deus. Vá e dê fruto. Gere, frutifique. Deus sabe a importância tão necessária para as nossas vidas, o frutificar. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso e perdemos a oportunidade maravilhosa de, através da frutificação, vir a realização de Deus sobre nossas vidas. A gente tem que pegar e refletir de uma forma muito sensível do que é ministrado e do que Deus está falando sobre minha vida. E fazer uma autoanálise, perguntando: Senhor, eu realmente tenho frutificado no teu reino? Esta porção da palavra de Deus, que muitos conhecem, é uma passagem por demais usada em ministrações. Ela trata de uma forma rápida de um homem chamado Elcana, que tinha duas mulheres, uma chamada Penina e outra chamada Ana. E Penina tinha filhos e Ana, ela não tinha filhos. Você pode ver isso no versículo de número 2. Só que anualmente eles iam para adorar em sacrifício ao Senhor dos Exércitos em Siló. E quando chegava lá para apresentar a oferta, Elcana dava para Penina, sua esposa, porções. E para Ana ele dava apenas uma porção digna. Mas o texto ele nos diz uma coisa que ele não diz para Penina. Ele diz: mas Elcana amava Ana, mas o Senhor tinha fechado o ventre de Ana. Ela não frutificava. Talvez você pegue o texto e vai fazer uma análise do frutificar apenas do ponto de vista orgânico de ter um filho. Mas o texto nos revela
que Ana não só gerava, ela não só não gerava filho, mas também como ela não gerava espiritualmente valores espirituais de transformação. O texto nos faz ainda ver na sua caminhada que ela tinha Penina como sua adversária, porque sofria da aflição por não gerar. E havia uma certa provocação. E, por consequência, ela não comia, ela não bebia. E um certo dia, neste tempo de festa, Elcana, seu marido, falou para ela: Ana, por que tu choras? Por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou depois de eles, no versículo 9, isso é muito importante. Assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló, depois deles haverem bebido, e ela não comeu nada. A tristeza de Ana era tão grande que nem participar de uma celebração, de uma ceia com os irmãos, ela tinha condição. Então o sacerdote assentou-se junto à coluna do templo do Senhor, e ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor e chorava sobejamente. Que foi essa leitura que nós fizemos no versículo 11, ela fazendo um voto ao Senhor. E no final nós temos aqui esta situação de ela se derramando diante do Senhor, e na sequência do livro a gente vai perceber que Deus abriu a madre de Ana, e Ana gerou um filho que se chamou Samuel, e cumpriu o voto levando aquele jovem para servir no templo com Samuel. Mas o que eu quero pensar com vocês aqui, dentro desse contexto, e que já foi dito aqui, que nós somos chamados para gerar, somos chamados para frutificar. Gerar é de dentro para fora. A gente precisa entender que a nossa vida como cristão deve ser uma vida de produtividade espiritual. Mas muitas vezes nós nos tornamos estéreis, nós não produzimos, nós não geramos nada. Por quê? Porque muitas vezes as realidades da nossa vida, as realidades da nossa caminhada, não é, acabam trazendo para nós comportamentos, trazendo para nós pensamentos, trazendo para nós posturas fechadas, e que a gente não consegue avançar. Posso aqui dizer que muitas vezes a gente pede a Deus e não alcança o favor de Deus no nosso tempo, no nosso querer, e a gente se fecha para as coisas de Deus e não produz, não avança. A gente pode ver também que muitas vezes a gente quer ficar num ativismo religioso, fazendo, mas em nós, frutificação em nós, gerada em nós, daquilo que o Senhor quer que a gente produza para a transformação, essas coisas não acontecem, e traz em consequência uma
insatisfação. Podemos citar também dentro de nós alguma amargura, alguma tristeza. Podemos citar a soberba, uma falta de perdão, uma falta de fé, e tantas outras coisas que na rotina diária das nossas vidas, ou na história da nossa existência, se tornam como motivos de impedimento para que a gente frutifique, para que a gente gere. A gente acaba desistindo dos nossos sonhos, a gente acaba desistindo dos sonhos de Deus, a gente acaba não mais se colocando à disposição do chamado de Deus para que Deus cumpra o propósito dele sobre nossas vidas, porque a partir do momento que Deus nos chama, Deus tem em nós a realização dos propósitos dele, mas a gente se fecha e as coisas de Deus não acontecem, e a unidade do corpo de Cristo sofre. A gente passa a ser fontes de vida que não produz vida, fechadas, que não sacia a sede de ninguém, porque está em sequidão. Como é que nós podemos gerar diante dessa situação? Eu creio que você, como conhecedor da palavra de Deus, creio que você que tem o Espírito Santo do Senhor, eu creio que você tem o mínimo de maturidade cristã para entender que é importante e necessário a gente se abrir diante do Senhor para que a gente produza. Não podemos viver na esterilidade espiritual. O Senhor chega ao ponto de dizer assim, que está lá em Mateus 7,16, pelos seus frutos te conhecereis. Pelos seus frutos, Deus quer que a gente produza, mas quando a gente não produz nada, a revelação está clara de que nós estamos desalinhados com os propósitos de Deus. A penina era o vento, era a circunstância, era o obstáculo que impedia o barco de Ana prosseguir na visão de Ana. Isso é bom que fique claro. A gente sempre tem alguém para transferir as responsabilidades ou dar nome às nossas frustrações para justificar a nossa esterilidade, a nossa improdutividade. O problema é que nós precisamos entender que uma esterilidade, um útero que não gera, um ventre que não gera, pois ventre é lugar de formação, é lugar de desenvolvimento, ele seca. E a gente o quê? Por força disso, a gente não produz. O texto, ele, deixe sua Bíblia aberta, olhe como aquela mulher que ia para o templo adorar ao Senhor, que tinha o Deus Yahvé, o Senhor Deus da sua vida, que ia ali apresentar ofertas a Deus.
aquela mulher deixava que as situações fossem maiores e prejudicasse toda a sua história. Ela diz o texto, no versículo 8, que, pelo que se deduz, havia uma incompreensão do marido, porque ela chorava. Mas o texto é claro. Então Eucana disse, porque ela não estava comendo, ela só vivia chorando. Seu marido disse a ela: Ana, por que choras? Por que não comes? E porque o teu coração está entristecido. Não é? Quando a gente não frutifica, essas situações, elas passam a ser a nossa realidade de vida. As frustrações, talvez não corra nos seus olhos lágrimas, mas a sua alma chora. Sua alma está chorando por causa das situações, no caso específico dela aqui, o gerar um filho. Mas no seu caso específico, o que tem sido? O que tem sido? O texto diz que Ana, no versículo 10, estava amargurada de alma e chorava sobejamente. A amargura, ela vem, como diz a Bíblia Sagrada, que a gente não pode deixar surgir em nossos corações uma raiz de amargura, porque depois que ela cresce e ela ramifica, nós nos tornamos amargos, mesmo que ao nosso redor tenham todos os motivos para nós vivermos uma vida feliz, uma vida agradável, uma vida de gratidão a Deus, mas a amargura no nosso coração, né, impede isso. Um marido que declara que a ama, não vale eu mais do que 10 filhos, Ana. Mas Ana não conseguia enxergar isso. E a gente precisa enxergar outras realidades ao nosso redor, porque se a gente ficar focado em uma situação só, nada vai prestar. Você não vai ter felicidade, você não vai ter satisfação, você não vai ter paz. Por mais que você tenha, por mais que Deus te dê, você não vai ter paz. Gente, observa no versículo 11, que Ana, dentro dessa oração que ela fez um voto, ela se considerava uma rejeitada diante de Deus. Ó Senhor dos Exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, é como se Deus não tivesse, ou não olhasse para o sofrimento dela, o sofrimento de alma dela. E de mim te lembrares, Deus não esquece de ninguém. E não te esqueceres da tua serva, lamentação, murmúria, mas desejares conceder a tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre sua cabeça. Aí já entra a questão do nazirato, do nazireu, né, para ser uma criança consagrada a Deus. Foi a oferta, foi o voto dela. E tudo que ela fazia, seja a declaração do marido que a amava, seja abrir mão de comer e ter comunhão com a família e junto
com o sacerdote, que era muito importante. Ana, na sua amargura, no seu sentimento de rejeição, ela, em um determinado momento, por sua postura desagradável, o sacerdote Eli vira para ela. Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. E por isso, Eli pensou que ela estivesse ébria. E Eli disse a ela: por quanto tempo ficarás ébria? Afasta-te o teu vinho. E Ana respondeu: não, Senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso, pesado, alma pesada, dolorida, doente. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Às vezes a gente vai para o altar do Senhor para derramar as nossas lamúrias, as nossas reclamações, não é isso? E muitas vezes não precisa nem isso, que só muitas vezes as nossas reações diárias, os nossos comportamentos, um semblante caído, um semblante sem satisfação, um semblante sem alegria. Conviva o tempo todo com a pessoa que não manifesta alegria, não manifesta graça. Não é agradável. E a gente caminha no texto, no versículo 16. Não considere a tua serva como filha de Belial, pois da profusão da minha angústia, da minha queixa e angústia, tenho falado até aqui. Aquela mulher, ela vivia em uma aflição de alma, numa ansiedade de coração, que estava contagiando negativamente. O que a gente precisa pensar sobre isso? Que é muito importante que a gente assim o faça. Né? O que tem atrapalhado a sua vida? O que tem dominado o seu coração? Que tem impedido que você flua no Espírito do Senhor e frutifique elementos, ações, gere vida na vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente espera ser abençoado para abençoar. Muitas vezes a gente espera ter para poder dar. Mas nós temos um Deus que traz sobre nós uma palavra que Ele estará sempre conosco, uma promessa do Antigo e reiterada no Novo Testamento, que nunca vos deixarei só. E a gente acaba desviando da rota e, por consequência, estéril no crer, estéril no viver, estéril no fazer, estéril no realizar. A gente acaba vivendo uma vida de ir ao templo, como no passado eles iam, e no presente muitos têm ido. Mas Deus quer que a gente frutifique. Deus quer de você e de qualquer um de nós respostas através das nossas vidas, frutos de transformação da nossa mente. Nós somos para gerar, chamados para gerar, e tudo começa dentro de nós. Enquanto nós não buscarmos no Senhor o alinhamento espiritual com a sua palavra, desobstruir, tudo aquilo que é causa de impedimento para que a gente venha a frutificar, a gente não vai transmitir o principal.
Porque toda mudança do nosso ser, toda mudança de transformação da nossa vida, ela passa pelo processo de gerar fruto. Em primeiro lugar, pelos frutos de arrependimento, fruto de transformação, né? Fruto de aceitação dos momentos difíceis, dos momentos das dores, não é isso? Como elemento de crescimento, de maturidade, de transformação espiritual. A gente tem que saber, em tudo e em todas as circunstâncias e situações, frutificar. A gente perde muito tempo na lamentação, nas dores, nas reclamações, e se alimentando com isso a vida toda por causa dos problemas. E Deus está esperando que você frutifique, Deus está esperando que você produza, Deus está esperando que você gere vida. Quantos personagens bíblicos debaixo das suas dores, os heróis da fé, Hebreus 11, ali está a demonstração de quanto mais aquele povo sofria, foi desafiado, mas eles produziam, mais geravam para o Senhor. Apóstolo Paulo, a gente não precisa ir muito longe, perseguido, ameaçado de morte, de dores. Aquele homem produzia para o reino de Deus, gerava, frutificava. E a gente não pode viver uma vida de autopiedade, porque a gente quer um desejo. Você quer a satisfação de um desejo da sua vida, e esse desejo não é realizado, e por força desse desejo não realizado de ter alguma coisa, passa a ser uma cortina entre a realidade agradável de viver a Deus e a tristeza, as dores, por força das frustrações, porque não tem realizado na minha vida o meu desejo. A gente precisa saber definir muito bem o que é vida espiritual, o que é renúncia, o que é entrega, o que é ter paciência, né? Entender a vontade de Deus. Mas o texto também, ele nos dá lições de que, diante de toda a situação de Ana, de toda a dificuldade que ela passou, ela orava ao Senhor. Mesmo diante da sua amargura, das suas reclamações, das suas lamentações, ela orava ao Senhor. Ela clamava ao Senhor. E aquele Eli, que um dia ela acusou de que estava sendo alcunhada de estar se excedendo na bebida ou bebendo vinho, aquele mesmo sacerdote foi, e diante das queixas e da angústia, aquele sacerdote falou: ó, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizestes. E ela disse: que a tua serva ache graça à sua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava mais triste. Aqui a gente fala da figura do sacerdote, porque o sacerdote naquela época era a pessoa mais importante do templo. Você vai ao templo e recebe uma bênção do sacerdote, né, que é o representante de Deus perante o povo, que é o sentido do sacerdote, né? Então ela recebeu uma palavra do sacerdote: você está abençoado. Vá e que Deus satisfaça o desejo do teu coração. Hoje nós já somos abençoados em toda a nossa essência. Nós já temos a bênção do Senhor naturalmente sobre as nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo do Senhor em nós, né? Se pedires alguma coisa, e que o que nós pedirmos a Deus que seja para a glória do Senhor, certamente o Senhor, no seu tempo oportuno, vai realizar sobre nossas vidas.
texto nos mostra que Ana, ela não perdeu o foco, mesmo diante das dores dela. Ela orou ao Senhor. O Senhor, mesmo numa reclamação de lamúria, de lamentação, o Senhor, Ele ouve. E o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor sabe das dores que passam em nossos corações, sabe das nossas frustrações. E Ana, para dar esse passo, ela orou ao Senhor. Ela demorou na presença do Senhor. O que eu faço então para a minha vida? Para que eu dê uma girada de chave, tenha em mente ainda a realização do meu desejo de coração, mas que esse desejo não me afaste de Deus. Eu tenho que me levantar, meus irmãos, constantemente em oração diante do Senhor. Viva uma vida de oração. Se apresente diante do Senhor, fale para o Senhor, converse com Deus, né? Para que Deus sinta verdadeiramente, né, o seu quebrantamento, a sua sinceridade. Ore com o coração. Não ore por palavras. Não ore para alcançar um sentimento de Deus de autopiedade por sua vida, não. Ore ao Senhor de coração, no sentido do que o seu desejo, que seja o desejo do coração de Deus, e que Deus abra a sua mente para que você frutifique em todas as áreas. Tem áreas das nossas vidas que estão travadas, áreas das nossas vidas que não têm avançado, né? E a gente só entende, a gente só se deleita nas bênçãos de Deus, na grandeza de Deus, nas maravilhas de Deus. A gente só entende quando a gente frutifica. Vida espiritual é frutificação. E se a gente não abrir, Senhor, abre meu entendimento, abre meu ventre, abre meu coração. Tem muitas coisas que eu não tenho, tem sido impedimento para que eu avance. Mas eu estou aqui pedindo ao Senhor, abre meu coração, abre minha mente, para que eu possa frutificar. Porque frutificar não é opcional, é algo que Deus deseja que aconteça em nossas vidas. A gente tem sim que sair do estado natural para ir para um estado sobrenatural na conversação com o Senhor. E lá no íntimo, no seu secreto com Deus, pouco tem acontecido isso. A gente parar e ter aquele tempo só eu com Deus. Certo dia eu estava ouvindo uma ministração e Deus falou com aquele pastor que estava conduzindo o carro, e ele estava passando por uns desajustes na vida, se afastando do altar do Senhor. E ele não teve outra alternativa a não ser parar o carro naquele trânsito louco de São Paulo. Parou o carro, encostou no meio do passeio lá. Ele parou, se deitou, botou a cara no chão e começou a se entregar na presença do Senhor. Você faria isso? Você faria isso? Mas é isso que Deus quer da vida da gente. É que a gente meta a cara no pó, né? Para ajustar a nossa vida com Deus, né? A gente precisa fazer isso, né? Porque aí vem um quebrantamento. Porque aí a gente vai entender que Deus é maior do que qualquer coisa que o nosso coração deseja. A gente vai entender isso. A gente precisa aprender a se derramar na presença do Senhor. A gente precisa aprender a se confessar diante do Senhor.
Quando a gente confessa, né, é como você estivesse colocando as sementes, os adubos na semente, melhor dizendo, porque a semente já está no seu coração, porque Deus semeou no seu coração, mas ela está precisando do adubo para crescer, está precisando da água do Espírito para ser regada. Então, o que é que o Senhor quer falar para nós nesta noite? Que Ele quer restaurar na sua vida o gerar. E você tem que parar e refletir. Estou precisando mudar? Eu estou precisando tomar um novo direcionamento? Eu estou precisando conceder perdão? Eu estou precisando tirar as vestes sujas? Eu estou precisando tirar o peso da dor, da perda no coração? Eu estou precisando, poderia dizer aqui tantas coisas. Realinhar minha vida com o Senhor, abrir mão de alguma coisa que tem me afastado do Senhor, que tem impedido de que eu frutifique algum prazer, alguma satisfação pessoal, pecados. Porque pecado é gostoso, muitos pecados são gostosos, mas são ilusórios e nos levam à destruição, mas nos impede de gerar. E o Senhor, na verdade, quer que a gente frutifique todo o tempo. Você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para alimentar. Você foi chamado, como diz o salmista, você plantado junto aos ribeiros de água, né? Que é aquela água da vida. Ela vai trabalhar em nós. E no tempo oportuno de Deus, aquela água sendo trabalhada todo dia em nossas vidas, a gente vai frutificar. E o Senhor vai ser glorificado. E nós vamos nos realizar. Porque frutificar é sinônimo de bênção na caminhada, na nossa história de vida. Por isso, nunca abra mão de buscar frutificar diante do altar do Senhor. Frutificar é ser bênção. Frutificar é ser abençoador. O Senhor falou para Abraão um dia, seja tu uma bênção. O primeiro passo que você vai fazer na sua vida, na sua caminhada, é abençoar. Abençoe vidas, abençoe pessoas, se torne um abençoador. E aí você vai caminhar, né? Crescendo, frutificando e sendo abençoado através da sua caminhada com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor por sua palavra nesta noite sobre nossas vidas. Deus, nós nos alegramos porque temos a tua palavra. Nós temos o teu Santo Espírito para nos direcionar. Nós temos, Senhor Deus, o Espírito do Senhor que habita em nós. Pai, em nome de Jesus, abre a nossa visão, o nosso entendimento. Tira toda a resistência do nosso coração, os impedimentos do mundo, os impedimentos do pecado, os impedimentos ainda mantidos em nossa alma decorrentes da velha natureza, que tem prejudicado, Deus, nós frutificarmos, nós gerarmos frutos espirituais, nós frutificarmos bênção, crescimento, sermos pessoas diferentes, satisfeitas com o Senhor, contempladas pelo Senhor todos os dias, porque a tua graça e a tua misericórdia é o que tem nos sustentado, traz completude para o nosso coração e não deixe, Senhor Deus, que os nossos desejos não alcançados venham, Senhor Deus, tirar a beleza do Evangelho diante das nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida daqueles que nos acompanham também virtualmente. Que o Senhor continue, ó Deus, nos sustentando com a tua graça e misericórdia. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana especial e que juntos possamos a cada dia viver a fé que o Senhor colocou em nossos corações. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço em seu irmão e sua irmã, abençoe a vida dele e nosso culto está encerrado.